Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, vamos lá, moçada? Vamos falar hoje sobre a esperança. Está no livro aqui do Aurélio Fernandes, da página 39. Se quiserem acompanhar, vocês já receberam, como disse, o livro digitalizado. Diz assim: a esperança é a virtude teologal infundida por Deus no cristão pelo batismo, pelo qual esse cristão tem a expectativa de alcançar a vida eterna. A resposta do homem à chamada de Deus proporciona-lhe gozo e alegria imensa, mas também desperta nele uma certa inquietação, dado que a pessoa se sente incapaz de assumir as responsabilidades que acompanham a fé em Deus, e ao mesmo tempo que descobre as próprias insuficiências, sente o temor de não ser fiel até a salvação final, pelo que teme incorrer no castigo divino. Em tal situação, a fé é fortalecida pela esperança. Assim se exprime o Catecismo da Igreja Católica. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao seu amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o seu castigo. Essa linguagem é um pouco forte, mas aqui eu gosto sempre de dizer, não? São modos que a gente fala de um mistério que nos atrapassa, porque Deus não nos pode castigar no sentido de como nós entendemos o castigo, né? Por isso que aqui o santo temor de Deus é o medo de perder a amizade de Deus. Isso incorre no castigo, na pena de se separar eternamente dele. Ele é o sentido da nossa vida, não é? Por isso que na página 40 o autor vai tentar explicar um pouquinho isso. A esperança vive-se antes dois estágios, né? Aqui está falando em português de Portugal. A vida presente e a futura. Na presente, enquanto o cristão está à espera, a esperança confia na ajuda de Deus que o assiste continuamente. Em relação ao estádio futuro, o homem confia que com a graça de Deus se salvará, alcançando a bem-aventurança do céu. Então, a esperança transformar-se-á em possessão gozosa,
Mas esses dois estágios não se contrapõem, antes se complementam. Por isso, atuar bem neste mundo prepara-nos para os bens futuros. Dizia Escrivá de Balaguer: a esperança não me separa das coisas desta terra, mas aproxima-me dessas realidades de um mundo novo. O cristão pode pecar de dois modos contra a esperança: por defeito ou por excesso. Por defeito é o desespero e por excesso é a presunção. Peca por desespero quando desconfia do poder da graça de Deus para alcançar a salvação eterna. Esse pecado opõe-se à bondade e ao amor que Deus tem por cada homem. O desespero é também um pecado da injustiça, porquanto se duvida da fidelidade de Deus, que sempre cumpre o que promete. Desculpe. O pecado por excesso denomina-se presunção. Pode-se cair na presunção de duas formas. Espera-se alcançar a salvação pelas próprias forças, sem a ajuda de Deus, ou pretende salvar-se sem usar os meios adequados. O presunçoso fia-se só da bondade de Deus, mas mantém-se afastado dele, de Deus Pai, e descuida a conversão dos pecados próprios. As virtudes da fé e da esperança, bíblica e teologicamente, são duas virtudes diferentes. No entanto, têm em si uma grande afinidade e proximidade. Quem tem fé, habitualmente, tem também confiança em Deus e mantém a esperança de que alcançará a vida eterna. Alguns entendidos dizem que a esperança é produto da fé. Estão ligadas como se fossem irmãs gêmeas. Por seu lado, a esperança em Deus requer a fé nele, pois está certo de que Deus é sempre fiel à sua palavra e mantém as suas promessas. Por isso, a fé integra e a esperança, e esta supõe a fé. Esta reciprocidade descobre-se no conceito bíblico das duas virtudes. A simples etimologia demonstra-o, pois, no Novo Testamento. Aqui é muito interessante, hein? Na página 41. A fé denomina-se pistis e a esperança designa-se com o termo elpis, ou seja, a fé e a esperança possuem a mesma raiz semântica, que é o pis. Esta raiz comum manifesta que as duas virtudes se completam mutuamente. Assim se deve entender a expressão de São Paulo: sei em quem acreditei, que também se pode traduzir: sei em quem confio. Interessante, né? Então, para conceituar a esperança, é o ato de esperar que Deus me ajudará neste mundo a não me afastar dele, a amá-lo, para poder, como fruto da minha escolha demonstrada na minha vida, que eu quero estar com ele a eternidade toda. Agora na página 41, peço que vocês me acompanhem, temos o conceito teológico da virtude e da caridade, considerando que as duas se completam. O autor falou pouquíssimo sobre a virtude da esperança. E no sentido de que a fé, a fé e a esperança estão ligadas e não dá para falar uma sem a outra, e ele já explicou na fé, que nós fomos à aula passada. E agora a caridade, sim, é a virtude das virtudes. A caridade é a virtude teologal pelo qual se ama a Deus sumo bem e aos homens por Deus. Deve-se amar a Deus e aos homens não só porque Ele o manda, mas porque Deus é nosso Pai e os homens são seus filhos, pelo que somos todos irmãos em Cristo. Diz o Catecismo: o primeiro mandamento manda-nos amar a Deus sobre todas as coisas
e a todas as criaturas por ele e por causa dele. Significado da virtude da caridade. A caridade cristã, seguindo a terminologia grega, pode designar-se com diversos vocábulos. Nesta língua existem 3 termos para designar o amor. Vamos passar da página 41 para 42. Os gregos distinguiam entre eros, filia e ágape. Com o termo eros, designava-se o amor sensível, ou seja, o amor tendente para o prazer dos sentidos. A palavra filia significava o amor afetivo, sentimental, era o amor da amizade pessoal. Finalmente, ágape era a estima e a preferência totalmente desinteressadas que poderiam existir entre as duas pessoas. No latim também existia uma pluralidade de nomes. Os mais comuns eram amor e caritas, caridade. Também se usavam os termos amitícia, amizade, e dilectio, amor escolhido. O termo grego ágape traduziu-se por caritas em latim. Perdurou a palavra caritas para designar a virtude da caridade, e na língua grega usou-se quase exclusivamente a palavra ágape. O motivo é que ágape caritas significa o amor superior. Assim, quando se diz que Deus é amor, emprega-se o termo ágape caritas. Quando se menciona o amor do marido pela esposa e de esta pelo esposo, também se fala de ágape caritas. Com este termo e as formas verbais respectivas, designa-se igualmente o amor de Deus pelos homens e o amor que o homem deve a Deus. Como consequência, pode definir-se a moral cristã como a moral do amor, e quando se trata de fazer a síntese dos seus preceitos, pode-se traduzir a um só preceito: amar, o que por sua vez se desenvolve em 2 direções, no amor a Deus e no amor ao próximo. O amor a Deus estuda-se no 1º mandamento e o amor do próximo no 5º: não matarás. Nisto resumiu Jesus a resposta ao fariseu, tal como se disse no início deste capítulo. Por seu lado, o apóstolo São Paulo afirma que a caridade é o vínculo da perfeição e resume todos os mandamentos no amor. Toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estamos na página 43. É evidente que os 2 amores a Deus e ao próximo incluem-se mutuamente. Santo Agostinho comenta: o amor a Deus é o primeiro na hierarquia do preceito, mas o amor ao próximo ocupa o primado da ação, pois quem impôs este amor em 2 preceitos não havia de colocar em primeiro lugar o próximo e depois a Deus, mas ao contrário. Eu amo ao próximo porque amo a Deus, e por amor a Deus eu amo ao próximo. De forma efetiva, amo de modo virtuoso, com obras de caridade, com obras de misericórdia. No entanto, na página 43, o exercício da caridade para com o próximo adquire em todas as épocas particular urgência, dado que as necessidades dos homens merecem sempre uma esmerada atenção de Deus. A Igreja mantém entre os olhos as palavras de Jesus no juízo final, quando se torna presente nos famintos, sedentos, peregrinos, nos deslocados e viajantes, nos doentes, nus e encarcerados. Por isso, o cristão há de estar atento às palavras de Jesus. Como diz São João, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: amemo-nos uns aos outros. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Nisso conhecemos o amor, em ele ter dado a sua vida por nós. Igualmente nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos.
Se alguém que possua bens deste mundo vir o seu irmão em necessidade e lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e com a língua, mas com as obras e em verdade. Está resumido aqui. Só se pode amar a Deus, adorar a Deus, amando o próximo. E isso é uma virtude infusa no nosso coração, que nós precisamos o quê? Exercitar. A fim de alcançar este objetivo e de manter a constante atenção às necessidades do próximo, a Igreja adotou o princípio opção ou amor preferencial pelos pobres. Cita aqui Solitude Reito Chalice, uma encíclica de João Paulo II, e centésimos anos depois, embora tenha deixado claro que tal preferência não pode ser excludente nem exclusiva, bem como nem exclusiva ou discriminatória, pelo que, ao mesmo tempo que assinala a urgência da atenção aos pobres, rejeita qualquer tipo de luta de classes. Nesse sentido, vocês podem entender, não? Que pobre aqui tem que atingir um significado muito maior que só a questão sociológica. Infelizmente eu não vou poder tratar com vocês porque estou recapitulando, né? Mas no meu curso eu sempre leio as encíclicas de Bento, alguns pontos, a Lumen Fidei, que foi Bento e Francisco, para entendermos como a preocupação de não confundir isso. Claro que a questão sociológica é muito grande. Imagina agora o Brasil nessa pandemia. Já havíamos mais de 12, 13 milhões de desempregados, imagina agora. E então a igreja é atenta, como o Papa Francisco é atento à questão dos imigrantes, né? E tudo isso nos leva a ver que é uma forma de amar a Deus, saber das pobrezas do nosso tempo. Mas tem outras pobrezas, velhos abandonados, pessoas na solidão, depressivos, incompreendidos, uma gama de pessoas, não só idosos, também outras pessoas, não? Numerosos documentos de papas e bispos denunciam continuamente as injustiças sociais. É o amor cristão a ungir que se remedeiem as graves e injustas desigualdades sociais. É sempre atual o critério indicado por São João para distinguir o esforço no amor a Deus e ao próximo. Olha só, 1 de João 4, 20 e 21. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Temos de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Das 3 virtudes teologais, a mais importante é a caridade. Assim se expressa São Paulo. Agora permanecem estas 3 coisas, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Olha só, antes de falar dos pecados contra a caridade, para fechar esse tema, eu sempre dou esse exemplo catequético. Quando a gente ouve lá no Evangelho, né, que quando Jesus Cristo estava já morto, um soldado, para certificar-se, enfiou uma lança do coração de Cristo e saiu sangue e água. Os padres dos primeiros séculos viram na água o sinal do batismo. Por isso que na próxima aula vocês vão ler vão ver uma parte com uma aula gravada minha sobre a vida da graça, sobre a vida divina em nós. Nós somos ramos e Jesus é a videira. E desse sangue é sinal da Eucaristia. E os padres viram batismo e Eucaristia. E diz que jorrou sangue e água do lado de Cristo. João vê claramente isso, esse amor ágape, esse amor sobrenatural,
que cura, perdoa, que santifica, é esse amor manifestado numa pessoa divina, mas homem ao mesmo tempo, que é Cristo, que se encarnou e os deixou os sacramentos e a palavra. Né? Eu sou a videira e vós os amos, sem mim nada podeis, senão vocês secam. E é essa pergunta que eu sempre digo, que é importante meditar muito: como eu posso estar unido a Cristo, a fonte da salvação? Jesus Cristo não é uma ideia, como diz o Papa Bento. Jesus Cristo não é um conceito, nem tampouco um sentimento. Não é um elemento de sentimento psicológico. Não é um ideal ao ser alcançado. É uma pessoa. E onde eu encontro essa pessoa? Jesus Cristo, a sua realidade humano-divina, está no céu, foi ascendido aos céus. Ele ascendeu os seus céus, melhor dizendo, não é? Mas onde está Cristo para nós que somos seres viajantes, que não chegamos à pátria? Jesus Cristo está na palavra. Por isso que na missa, quando se lê a primeira ou a segunda leitura, se diz: palavra do Senhor, não as palavras. Cristo é o verbo. Toda a Escritura dá testemunho dele. Depois Cristo está na Eucaristia, e como diz o Concílio, a Sacrosanto Concílio, e em decorrência da Eucaristia, os outros 6 sacramentos, né? Tudo ligado ao elemento essencial. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e a nossa esperança. E a Eucaristia é antecipação da Quinta-feira Santa, o que ocorreria no domingo. Jesus Cristo se oferece por nós na cruz e continua a oferecer-se de modo incruento, onde nós entramos na vida de Cristo pela liturgia e vivemos o mistério do amor. A Eucaristia é tudo isso e muito mais inexplicável. Não é uma coisa, é uma realidade sobrenatural. Depois, na igreja, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Não é uma ideia, não é uma coisa sentimental. Não se dá na comunhão dos santos. Agora, uma senhora que está aqui na minha casa para passar a roupa disse: o homem não vale nada. Eu falei: pode ser que o ser humano, grande parte dele, se desvalorizou, mas o homem vale o sangue de Cristo. A sua dignidade é esta, mesmo que ele não queira, e desça ao mais ínfimo da maldade. E depois, como nós lemos, eu estive com fome, me desses de comer, etc, etc e tal. E não se esqueçam que a igreja que a igreja sistematizou as 7 obras corporais de misericórdia e as 7 obras espirituais. Tá bom? Bom, vamos continuar. Pecados contra a caridade. Então, Jesus Cristo está nessas realidades. Palavra, Eucaristia, sacramentos, no irmão, na comunidade irmã e todos os tipos de pobres que há no mundo. E como dizia o Padre Léo numa catequese dele: cuidado, hein? Que Cristo pobre está aí escondido na sua casa. Aí. Aquele que se julga o marido, a esposa, o filho que você não entende, é Cristo chagado que está na sua casa. Bom, pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor a Deus. Os pecados de caridade com o próximo serão analisados lá, ele falou no 5º mandamento, que aí é os pecados contra a vida. Mas contra Deus, indiferença, se descuida ou rejeita o amor a Deus, ingratidão, quando não se reconhece o amor que Deus nos tem, ou reconhecendo-o, não se lhe corresponde. Tibieza, quando se trata com a negligência e descuido as coisas referentes a Deus. Se ele é tratado com devido amor, assédia é a preguiça espiritual que chega a rejeitar a alegria que vem de Deus e aborrecer o bem divino.
Ódio a Deus manifesta-se na maldição contra Deus. A razão última é o orgulho do homem e o motivo ocasional costuma ser o fato de Deus condenar e castigar o pecado. Ódio ao próximo. Sobre esta designação inclui-se todos os pecados contra a caridade, embora se estudem no 4º e no 5º mandamento. Amor aos pais, aos superiores, honrar pai e mãe, e os pecados contra a vida. Porquanto a falta de caridade contra o próximo implica um agravo direto a Deus. Mesmo que não se chegue a odiar as pessoas, inclui-se aqui todos os pecados, tais como, olha só, a murmuração, a crítica e tantas outras faltas que se cometem contra o próximo, quando não se ama como criatura e filho de Deus. Pecado de escândalo. Um pecado especialmente grave contra o próximo é o pecado do escândalo, que recebeu tantas ameaças do Senhor. O escândalo constitui uma falta grave quando, por ação ou omissão, leva deliberadamente outro a pecar gravemente. As palavras de Jesus são muito severas, o que indica a gravidade deste pecado contra o próximo. Além destes pecados contra o próximo, haverá que enunciar outra série de pecados que se cometem quando não se observam as exigências morais impostas pelo primeiro mandamento do Decálogo. Nós vamos estudar isso mais para frente nas virtudes da religião. E aqui, antes de fazer essa conclusãozinha, eu queria ler uma coisa para vocês, que eu aprendi de pequenino. Deixa eu pegar aqui o meu breviário, meu devocional aqui. Só um minutinho. Que era aquela oraçãozinha que a gente fazia ao acordar e antes de dormir, além do Pai Nosso, Ave Maria, a oração do anjo. Era o ato de fé. O ato de fé era assim: meu Deus, eu creio tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos, nem enganar-nos. Expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo suas obras, o prêmio ou castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Depois tem o ato de esperança. Fico comovido. Meu Deus, porque sois onipotente, infinitamente misericordioso e fidelíssimo às vossas promessas. Eu espero da vossa bondade, que em atenção aos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, me dareis a vida eterna e as graças necessárias para alcançar, como prometestes aos que praticassem as boas obras, que eu me proponho realizar ajudado com auxílio da vossa divina graça. Senhor, minha esperança, na qual quero viver e morrer, jamais sereis confundido. E tem agora o ato de caridade. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado, sobre todas as coisas eu vos amo, e de todo o meu coração, a exemplo de Jesus e por vosso amor, amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, que eu vos ame cada vez mais. Amém. Me vem de lágrimas, tão lindo. Eu rezo sempre e eu busco sempre lembrar da minha infância, essas orações. Na página 46, conclui-se assim: a prática da fé, da esperança e da caridade
significa a elevação da existência humana ao nível mais supremo a que o homem e a mulher podem aspirar. E, ao mesmo tempo, só quem pratica estas virtudes teologais é capaz de compreender a grandeza da moral cristã e animar-se a percorrer a aventura de cumprir os mandamentos do Decálogo. Só quem vive essas virtudes pode entrar nessa aventura. Daí que uma excelente oração do cristão seja a que a igreja reza no 30º domingo do tempo comum. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Quando a pessoa é capaz de crer, de esperar e de amar Deus, então está a caminho de se comprometer no cumprimento dos mandamentos e de viver a moral cristã, tal como Cristo nos ensinou. É por amor que a gente cumpre, é por amor que a gente é fiel também nas pequenas coisas. Olha, então, nós terminamos agora as virtudes teologais. Falta em conteúdo as virtudes da religião, mas para que nós possamos aprofundar um pouquinho, eu vou colocar no mudo uma parte do curso que eu dou na Graça, também baseado neste livro. Tem uma aula e tem um texto, e o livro você já tem, porque eu mandei digitalizado. Relação entre a graça e a inabitação da Santíssima Trindade. Inabitação, quer dizer dentro, intros, habitar dentro, quer dizer, a Santíssima Trindade habita dentro de nós, tá bom? Mora em nós. Por isso eu convido vocês a estudarem. Depois desta aula sobre a graça, que já está gravada, eu vou colocar no mudo logo o seguinte, vocês não estudarão comigo, vamos fazer um resumo das virtudes da religião, tá certo? E vamos concluir com uma aula sobre a santidade, se Deus quiser. Muita paz, bendito seja Deus e a sua Mãe Santíssima. Paz, bem e alegria. Obrigado.